E aí, sabe, a ideia de dividir as coisas é algo que a gente faz todo dia, quase sem perceber. Seja na hora de rachar uma pizza com os amigos ou só organizar umas coisas na prateleira, a divisão tá ali, o tempo todo. Vamos juntos então dar uma olhada na matemática que está por trás desse ato tão comum que é compartilhar e agrupar? Ok, vamos começar. Nessa primeira parte, a gente vai encarar a divisão pelo que ela é na essência. A matemática por trás do ato de compartilhar. Porque, no fundo, divisão é só um nome chique que a matemática dá para algo que a gente já conhece muito bem: dividir as coisas de forma justa. Para começar, vamos pensar numa situação bem prática. Imagina aí, 18 caixas. O desafio é bem simples. Como é que a gente consegue separar essas caixas em duas pilhas que tenham, assim, exatamente a mesma quantidade? Parece fácil, né? Mas é um bom ponto de partida para a gente pensar. E isso nos leva direto para a definição mais formal. Dividir é, na essência, separar alguma coisa em partes. É a matemática que garante que todo mundo, ou todo grupo, receba a mesma fatia do bolo. É a matemática do compartilhamento justo, que era exatamente o que a gente estava tentando fazer com aquelas caixas. Na linguagem da matemática, existem símbolos diferentes para mostrar essa mesma ideia. Pode ser com aquele sinal de dois pontinhos e um traço, ou só com uma barra. Mas, no fim das contas, a pergunta é a mesmíssima. Quanto dá 18 repartido em duas partes iguais? E a resposta é 9! Se a gente pegar aquelas 18 caixas e separar direitinho em duas pilhas, cada uma delas vai ter 9 caixas. Simples assim. A divisão encontrou um número mágico que deixa tudo equilibrado. Agora vem uma parte bem interessante. É que a divisão pode ser vista de duas maneiras diferentes, sabe? E o mais legal é que as duas estão certas. Vamos dar uma olhada nisso? Para a gente conseguir entender essas duas perspectivas, vamos a um exemplo novo. 24 dividido por 3. O que será que essa frase está pedindo para a gente fazer, de verdade? E olha só, aqui a gente consegue ver essas duas abordagens lado a lado. De um lado, a gente está dividindo 24 itens em 3 grupos. A pergunta nesse caso é, quantos itens vão para cada grupo? A resposta, 8. Agora, olha o outro lado. Aqui, a gente está fazendo grupos de 3 itens. E a pergunta muda, quantos grupos a gente consegue formar no total? E a resposta, de novo, é 8. A conta é a mesma, 24 por 3. Mas o jeito de pensar o problema é um pouco diferente. Interessante, né? Agora, vamos revelar uma espécie de identidade secreta da divisão. Ela tem uma conexão muito, mas muito forte com outra operação que todo mundo conhece bem, a multiplicação. Pega um exemplo bem simplesinho. 6 dividido por 2 é igual a 3. Isso quer dizer que se a gente tem 6 coisas e separa em 2 grupos, cada grupo vai ficar com 3 coisas. Tranquilo. Agora, se a gente inverte a lógica, a gente vê que dois grupos, cada um com 3 coisas, dá um total de 6. Ou seja, 3 vezes 2 é igual a 6. A divisão, então, meio que desfaz o que a multiplicação faz. Uma é o contrário da outra. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensar na divisão como o oposto da multiplicação é um truque e uma ferramenta muito poderosa para resolver problemas e até para entender melhor como os números se relacionam. Mas e quando a divisão não dá certinha? Na vida real, nem sempre dá para compartilhar tudo de forma exata, sem sobrar nada. E é aí que entra um conceito novo. Vamos analisar esse problema aqui. 9 dividido por 4. Já dá para sentir que não vai dar um número inteiro, redondinho, né? Vamos ver o que acontece na prática. Ok, vamos tentar. A gente tem 9 itens, dá para fazer um primeiro grupo de 4. Beleza. Ainda sobraram itens, então dá para fazer um segundo grupo de 4. Mas e agora? Acabou. Não tem mais 4 itens para a gente formar um terceiro grupo completo. O que aconteceu? Sobrou exatamente um item. Esse item, que ficou ali, sozinho, que não pôde entrar num grupo, é o que a gente chama de resto. Por isso, a resposta completa para 9 dividido por 4 não é só 2. É 2 grupos completos e sobrou 1. Esse resto, essa sobra, é uma parte super importante da resposta. Então, para a gente fechar as ideias, o que a gente viu hoje? Primeiro, que divisão é basicamente a matemática de compartilhar de forma justa. A gente viu que dá para pensar nela de dois jeitos, ou dividindo um total em uma quantidade de grupos, ou em grupos de um certo tamanho. A gente descobriu também que ela é a operação inversa da multiplicação. E por último, que quando a conta não fecha, o que sobra se chama resto. E para terminar, fica uma provocação. Agora que a gente entendeu a base da coisa,
onde mais a divisão aparece no nosso dia a dia, além de dividir comida ou dinheiro? Pensa bem, desde organizar o tempo no calendário até calcular a média de velocidade numa viagem, a divisão está lá, quietinha, moldando o nosso mundo. Vale a pena começar a procurar. Onde mais ela está?